Isolada, o braço sonoro da newsletter que você assina em isolada.com.br. Meu nome é André Paz e hoje estou nas dependências do Templo do Metal, Thiago Zuma. E aí galera, Thiago Zuma falando aqui. Estamos aqui pessoalmente, esperando que dessa vez grave tudo. A câmera nem tá aí. Nossa eterna, como é que assim, nossa eterna briga com... E justo eu com a briga, mas tudo bem. A gente brinca assim que agora passou o carnaval, hoje é gravado pós-carnaval. A piada que estávamos contando antes, que agora o ovo de chocolate já está no supermercado. Daqui a pouco, como é que é? Daqui a pouco nós vamos fazer as averiguações para saber se vale mais a pena você comprar o ovo ou pegar o chocolate em barra. Exatamente. E aí vai rolar, daqui a pouco o Twitter vai ter a briga da barra separada. Não, porque você consegue comprar barra com ovo. Não, mas a criança quer o brinquedo, cara. A criança não quer o chocolate. O chocolate é o pai que come depois. E torcendo para roubar um pedaço da criança. Mas falando de separação, Mr. Thiago Zuma esteve no Cool Metal Fest para ver o adeus de Feel the Metal Violence. Thiago, como é que foi todo o Cool? Foi quente. Tava calor ali, domingão de calor, que foi no domingo do carnaval. O Carioca não tava lotado, mas tava cheio. E tava o público bem participativo. Então foi galera empolgada, aquele calor humano, fazendo o suor subir. E aí sabe como que é, né? O show do Violence sempre foi uma ignorância. O Violence já abriu o show já com 4 pancadas do Eternal Nightmare, depois mandou algumas do Oppressing the Masses, só teve uma música mais nova do EP que eles lançaram em 2022, que ainda assim o público reagiu bem a essa música, e o que foi o destaque do show acabou sendo o Feel the Metal mesmo, porque o Violence, que normalmente é um quinteto, tocou como quarteto e só tinha o Feel the Metal tocando guitarra. Então o Feel the Metal teve que fazer todas as bases, todos os solos, e aí ele honrou guitarrinha modelo Randy Rhoads que ele estava usando lá numa noite de Guitar Hero. Mas o público mesmo ainda pegou mal, assim, o público, quando os músicos foram introduzidos do show, foram anunciados, o Feel the Metal teve uma ovação, todo mundo fez, mas o Sean Keenan teve uma recepção muito melhor, assim, então significa que o brasileiro não esqueceu que em 2022, quando o Violence foi headliner, o Feel the Metal não veio para tocar com Metal Allegiance, uma banda cover no Rock in Rio. E sair para tocar com o Kerry King, aquilo, né? O Kerry King é um músico de mainstream já, e o pessoal ainda é afeito ao underground. Aqui a galera não vai esquecer mesmo. Eu iria perguntar pro Thiago sobre o Ratos, mas aí o Thiago falou que teve um brasileiro que roubou a cena. Isso, show da Youth. Da Youth é um quarteto de Ceará, thrash metal da rua, como eles se chamam, assim. Eles têm um som, um thrash metal que é thrash, não é hardcore, não é nada, mais cru um pouco, é como se fosse um Nuclear Assault do primeiro disco, ainda um pouco menos trabalhado, só que dá pra ser um pouco menos trabalhado que aquilo. E eles fizeram um show de gente grande, assim, aquele show ultra frenético, alucinando o tempo todo. E aí, aquilo, em 2019, eles já tinham vindo tocar no Cool Metal Fest, e eles tocaram na edição brasileira e arregimentaram uma boa parte do público. E esse público apareceu de novo ali, usando camisetas do Dan Youth, então tinha bastante gente de camiseta. E dessa vez eles aproveitaram para aparecer para o público de mais velha guarda que estava tocando lá. Porque aí é um dos méritos do Cool Metal Fest, de saber fazer essa mistura de bandas novas com bandas velhas, de escolas diferentes do metal e da música pesada se misturando. Então isso fez com que tivesse a molecada que foi já ver Dan Youth, que conhecia, agitando, e a galera que chegou mais cedo, porque o Dan Youth foi a banda que tocou um pouco antes do Ratos. Essa galera chegou, conferiu o Dan Youth, começou a curtir, começou a participar das rodas, então é muito possível que o Dan Youth tenha conquistado novos fãs ali, tenha subido um pouco de perfil no Brasil. Você falou do Ratos, como é que foi o Ratos? Eu tenho uma super curiosidade com o Ratos. Então o Ratos foi, assim, eu tinha visto o Ratos em 2019 na turnê quando eles tocaram o Brasil inteiro, e o João Gordo entrava de bengala, e o ano passado o João Gordo teve alguns problemas que ele chegou a ser hospitalizado. O ano passado, não sei se foi ano passado, 2022, né? Faz pouquinho. Mas faz pouco tempo, e o destaque principal foi que o João Gordo estava bem, assim, mais magro, se mexendo bastante no palco, sem precisar estar de bengala, sem precisar de estar nada, com fôlego para aguentar cantar as músicas, do jeito dele cantar, mas aguentar os versos e dar os gritos.
Então, e aí a banda acompanhando. O Ratos é sempre um show de altíssimo nível. O Juninho, o João, o Boca tem estamina para aguentar uma pancadaria sem parar durante 50 minutos. E aí o destaque com o João Gordo Bem foi um show bem legal, assim. Até achei no momento que eles iam fazer um setlist mais thrash metal, porque eles começaram tocando músicas do Just Another Crime in Sacrilege, que completou 30 anos. Mas não, acabou sendo o setlist mais padrão deles depois disso, tocando os hinos de sempre. E aí, assim, o que eu falo, eu fico meio com pena, foi que uma banda paulistana que chama Cerberus Attack, que tocou muito cedo, eles fazem um thrash metal de velha guarda, 2 guitarras, um pouco mais elaborado, mais pesadão, assim. Thrash metal da zona leste de São Paulo, eles têm orgulho de ostentar esse símbolo. E eles tocaram muito cedo, e era uma banda que, se aparecesse para esse público mais de velha guarda do Violence, fatalmente eles iam agradar, eles iam conquistar fãs. Né? O Thiago falou do sistema. O disco estava fora de catálogo, acho que faz um ano e meio que voltou. Porque eu peguei essa edição, assim, uma coisa que eu tinha perdido, eu falei, cara, como é que é? O disco tem o tema do Ultra Seven, tem um cover de... uma música do Peter Frampton, Breaking All the Rules. Breaking All the Rules. Tá no Just Another Crime in Sacrilege. Isso. É um disco bem massa. Diet Paranoia. Exatamente. Eu tava rindo aqui com o Thiago comentando que eu preciso ver o Ratos, porque eu acho que eu devo ser o fã mais coxinha da história do Ratos, assim. Mas eu nunca vou esquecer uma vez que eu tava andando no pleno Ipiranga, em Porto Alegre, e olho pra frente, assim, um carro, um monte de adesivo de metal, começo a pegar uns adesivos, assim, de extrema direita, o adesivo do Ratos de Porão. Eu fiquei pensando, esse cara não entendeu a letra das músicas, assim. Ok, né? Não entendi as letras, mas presta atenção no nome do disco, pelo menos. Como é que é aquela história, tipo assim, pô, eu não entendo inglês com o Waters, entende? Vamos embora, vamos pro motivo da nossa conversa de hoje. Hoje a gente vai começar, a gente tá cozinhando umas coisas pra frente com os discos de aniversário, afins. E primeiro, assim, já pegou, já fez já começou a história de olhar, já falamos com o Burn, que rendeu bastante coisa, rendeu uma boa discussão a história do Burn, foi um episódio que foi legal. E o outro carinha que está fazendo aniversário, dia 18 de fevereiro de 74, 4 Mascarados de Nova York lançavam o seu primeiro disco, simplesmente o nome da banda, Kiss. Isso, né? Falando em carnaval, a gente tá no quesito fantasia, né? Quesito fantasia, alegorias e adereços, né? 9,5. Então, aí se a gente vai falar de fantasia do Kiss, a gente tem que falar de Secos e Molhados. Exatamente. Porque vamos tirar isso a limpo, né? Porque tem a história que o Ney Matogrosso contava que quando o Secos e Molhados foi tocar no México, alguns promotores americanos viram e quiseram lançar os Secos e Molhados nos Estados Unidos, eles olhando aquele apelo teatral dos Secos e Molhados. E naquele momento, o Ney Matogrosso, o Secos e Molhados falou, né, a gente está conquistando o público do Brasil, a gente não quer parecer uma Carmen Miranda, então a gente não está interessado. E aí depois ele falou, de repente apareceu o Kiss, e ele diria que isso aconteceu só porque o Secos e Molhados não quis fazer essa parte americana, que não confere com a realidade. Porque o Secos e Molhados tocou no México em 74, exatamente, deixa eu ver se quando que eles tocaram no México, aqui eu não anotei, achei que tinha anotado. Mas eles tocaram já no meio de 74 e o disco já tinha saído, então não foi isso. Agora, na biografia dos Secos e Molhados, o Primavera dos Dentes, do Miguel de Almeida, tem uma outra história, que é uma história que envolve o finado Zé Rodrigues, o mestre do rock rural brasileiro, e que ele conta que no meio de 73, um pouco antes do disco sair, um bailarino americano que fazia as coreografias de Elis Regina, esse cara chama Lenny Dale, veio no Brasil com 2 gringos a tiracolo. E numa dessas noitadas ali, que o Zé Rodrigues estava presente viu, alguém botou o disco dos Secos e Molhados para tocar, e a capa estava lá, que o disco ia sair. E eles viram, legal, papapá. O Zé Rodrigues morreu, até morrer ele batia no pé e jurava de pé junto, dizendo que esses 2 gringos eram Gene Simmons e Paul Stanley. O coreografista, o Lenny Dale,
nunca chegou a confirmar essa história, acho que nunca ninguém perguntou pra ele essa história. Onde você estava em setembro de 73? Mas aí, se a gente for pegar, é uma história que poderia ser, a cronografia é plausível, assim, porque a gente estava até acompanhando, até passei para o André essa semana uma história que conta o primeiro ano do Kiss, que isso é uma matéria que saiu na Classic Rock, que conta que as fantasias e as maquiagens deles, eles foram adaptando ao longo do ano. Então eles fazem o primeiro show em janeiro de 73 e eles ainda estão numa cara meio Alice Cooper, a coisa meio andrógena, o Gene Simmons tocando de roupa de marinheiro. Eu acho que tem fotos do Gene de marinheiro. Então, acho que parece até que tem vídeo disso daí, assim, né? Então eles ainda não tinham associado ainda a maquiagem kabuki que eles utilizaram de teatro japonês, que foi a mesma inspiração do Ney Matogrosso para as maquiagens do Secos e Molhados. Agora, o que a gente acha difícil disso daí é que o Gene Simmons e o Paul Stanley ia ter dinheiro para ter vindo para o Brasil em 73 só para dar uma olhada ali, ver o que está acontecendo. Eu acho meio difícil, a banda não tinha gravadora ainda, era uma banda demo, vim de Nova York para São Paulo, não era uma coisa simples de se fazer. E talvez se alguém quisesse, talvez fosse simples de checar, né, ver para quem foi fornecido visto na época para vir para cá, mas enfim. Nessa matéria da Classic Rock, tem alguma coisa que o Peter Criss fala que ele tinha voltado de uma lua de mel na Inglaterra e que ele tinha comprado umas roupas novas para eu fico pensando, aquilo que o Thiago, a gente estava comprando, o Thiago tinha falado uma coisa que é legal, tipo assim, talvez os caras tenham viajado, mas acho que é um pouco de forçada de barra, não sei. Assim. O que eles dizem é que essa influência do teatro japonês, o Gene já tinha desde o início, os outros que demoraram um pouco para a coisa ficar uniforme da banda. Mas assim, os mitos do rock and roll. E os mitos do Kiss, que é uma banda que se alimenta disso, uma banda que curte isso, que faz isso. A gente estava pensando assim, e olhando, voltando um pouco no tempo, tentando entender um pouco isso, a gente voltar 50 anos atrás, do não tinha internet, mas mais do que isso, TV a cabo era uma coisa começando no mercado americano, acesso à informação literalmente física muito complicado, A gente fica pensando assim, talvez... E falar de Kiss, é uma coisa quebrando o roteiro um pouquinho, mas assim, falar de Kiss é uma coisa que eu até tinha colocado assim, o Thiago Sarkis nos puxaria para isso. Faz com que você entenda o que é a banda, o que é o negócio, o que são as pessoas por trás do negócio. Eu adoro aquele livro, como é que é o Eu S.A. do Gene Simmons, que assim, é lindíssimo de ler se você está querendo rir, porque é um discurso de, eu sou o cara que me fiz, parará. Então sempre essa coisa dos nós fizemos, nós fomos lá. Mas para mim, fritando um pouco, aí depois o Thiago também vai puxar um pouco assim, o Gene Simmons pegou exatamente o playbook, para mim claramente, Beatles, Brian Epstein, mais Brian Epstein do que Beatles, Brian Epstein, o cara que vai lá, responsável por, vocês vão cortar o cabelo tijolinho, vocês vão colocar terninho, parará, que vai dar uma encaminhada, entende o que é um momento americano, entende o que é o momento do som. Às vezes eles falam bastante que eles tinham ido ver Alice Cooper, eles falam, acho que é a energia do Humble Pie, a energia do The Who, mas ele também está com a cabeça, vamos fazer uma brincadeira assim, a gente está também há 50 anos de ter Bowie com o Ziggy Stardust, de ter todo o Mark Bolan, toda aquela história do glam inglês. O New York Dolls. Exato. Só que a impressão que eu tenho é que assim, aí eu vou colocar olhar um pouco, Gene Simmons vai entender isso e vai dizer assim, tem isso aqui que é androginia do cara rock and roll, mas eu também quero pegar esse cara que não está interessado nisso. É quase como se ele olhasse um pouco para o público assim, aquela raiz do público de metal. O cara que lê quadrinho, o cara que quer uma coisa mais pesada, vem para cá e que consegue também pegar um pouco pela maquiagem. Tá lá o glorioso Paul Sidney Magal, sua estrela, pegando por isso. Então assim, ele entende isso, mas ele, pelo menos no visual, é mais malvado. E acho que aqui está o outro acerto também, assim, que a gente depois vai tocar, que é essa coisa de, não é só o som, é o visual desses caras. Então, não tinha colocado no roteiro, tá na Que Solo de não lembro de cabeça, aquela aparição do nada que o Kiss faz numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Que eles chegam na cidade, avisam que o Kiss vai chegar, e aí eles ganham a chave da cidade.
eu fico imaginando quanto aquilo foi reverberando na época que não tinha internet, companhia e tal. Mas voltando para essa história do disco em si, era aquela coisa, 35 minutos, um disco relativamente curto, 4 caras pintadas. Quem são esses caras? Quem são esses malucos? Quem é que são esses caras? Como é que é o programa lá do Kiss, primeiro que o Gene Simmons vai e aí um apresentador, acho que é da ABC, fala assim, e se por trás dessa cara desse diabão aí não fosse um menino judeu? Aí o Gene Simmons, que talvez, daí o apresentador vai falar, teu nariz não engana, só para miúdos da história. Mas é isso, parece que o disco era uma coisa e aí na hora de entrar em estúdio a Warner falou, Casablanca, acho que isso não tá legal, vocês realmente querem gravar isso? Vai, rever e 50 anos depois a gente tá falando aqui dele. A história mais assim, né, que do som acho que a Warner não chegou a se meter tanto assim, mas a questão das máscaras, porque era um momento que o Alice Cooper estava em decadência e a Warner entendia que passou essa coisa Glenn, já deu, não precisa disso, a gente não quer isso, e teria falado para eles que não queria, que topava ajudar a financiar a Casablanca ali, mas eles teriam que tirar a máscara, e aí a Casablanca, o Bill Alquin, né, que era o manager deles, bateu o pé e a banda bateu o pé também, nós vamos de máscara até o final. E aí vai chegar um ponto assim, o disclaimer, eu não sou fã de Kiss. O que é muito bom de ouvir falar. Então, assim, o meu ponto com Kiss, assim, eu gosto de músicas, não acho uma banda ruim, mas eu não sou fã, nunca fui fanático, não sou pissuqueiro, que nem um monte de gente é. Então, essa é uma questão que, aguardem essa situação. E aí a gente vai entrar. O meu problema com esse primeiro disco do Kiss em específico é que a produção é muito ruim. Ok, você vai ouvir agora, ele está remasterizado, e mesmo remasterizado você tem que pensar que, eles deram um boost em várias coisas de sonora aí. Mas quando eu ouvia essas músicas mais moleque, assim, quando eu pegava para ouvir, pegava as primeiras mensagens de CD, de coletânea, eu achava essas musiquinhas bem mais ou menos, assim, porque o som era... Eu tento me colocar naquela situação de quem estava em 1974, via aquela capa, com as 4 figuras misteriosas, de certo modo perigosas, e coloca um disco pra tocar e começa Strutter. Então, assim, sabe, você tá com aquela imagem do vai ser alguma coisa perigosa e começa com um som que é quase um rockzinho genérico, sabe? Uma produçãozinha ruim. Em 74 já tinha rolado Hendrix, já tinha rolado Invasão Britânica com o Who e o Cream. Nos próprios Estados Unidos já tinha rolado o Stooges e o MC5 levando aquilo para o extremo, New York Dolls. E aí talvez seja o grande mérito do Kiss, assim, porque o Kiss o som é mais simples, então eles traziam aquele visual agressivo, mas o som era mais simples. Então o som tinha um apelo mais fácil e o visual tinha um outro apelo fácil. Só que naquele primeiro momento não era alguma coisa que combina, era diferente do Sabbath, que você comprava o primeiro disco do Black Sabbath e vinha aquela foto daquela casa de mal assombrada, colocava um disco pra tocar, vinha chuva, trovão e 3 riffs lentos que te jogavam na parede ali. Aquelas 3 notas desgraçadas que te jogavam na parede e mudou tudo. No Kiss não tem, começa com essa Strutter. E aí a gente vai chegar mais pra frente, mas que eu já acho que foi completamente erro de a primeira faixa pra ser escolhida no disco, assim, né? Eu dou risada porque, assim, quando a gente vai depois na carreira do Kiss olhar lá para aquela fase Dynasty, a fase que eles começam a ter ok, disco music, eu preciso estar do lado. Não, você já estava fazendo isso muito antes, só que você estava fazendo de forma orgânica. Então, eu acho que, ponderando algumas coisas, eu acho que é um bom disco de estreia, porque a identidade da banda tá ali, o que eles queriam fazer tá ali. Não, as músicas são muito boas, tanto é que, assim, 7 músicas são clássicos. Exatamente. Indiscutíveis, assim. 7 músicas, quando eles não tocam algumas das 7 no show, você reclama. Assim. Exato. E aquela coisa assim, eles eram muito... acho que eu entendo isso, tipo, é uma coisa que claramente você faz uma musiquinha, o visual te vende pela malvadeza, mas você tá ali batendo o pé, você tá ali dançando. Dessas proporções, mais ou menos o que aconteceu com o Ghost, né? Exatamente. Só que o Ghost, como diria o filósofo da bola no lugar, projeto. É destino para isso. E que depois a gente vai cair na segunda música, eu vou tocar nesse ponto. Dissecando, fazendo o nosso momento lição de anatomia. Strutter, aquele momento clássico, assim, aquela coisa que eu acho que
eu até acho que a letra um pouco, até um Harman que vai lá, olha, ela é misteriosa, mas é aquela coisa que te põe pra dançar, né? Ela é idosa, né? Ela é exibida. Exato. Então, I know a thing or two about her, né? Exato. Tipo, eu acho que não é um cartão de visitas do Kiss, assim, eu acho essa música é legal, tal, eu acho que é uma das 7, a que eu menos gosto, das 7 que eles teriam que tocar sempre, é a que eu menos gosto, disparado. Mas é a primeira música do primeiro disco, né? Então tem um certo valor ali. Mas acho que riffzinho padrão, papapá, batidinha 4x4 ali, eu acho que ela é muito ok pra ser uma parte de abertura, pra ser uma missão, uma declaração, esses somos nós, eu acho que este não é o Kiss. Eu quis dançarino demais, quase. Faixa 2 pra mim é uma das preferidas pra mim, acho que é all time do Kiss, assim, que é a gloriosa Nothing to Lose. Duas coisas pra mim aqui, a primeira que é o tema, que é, como é que é, Sr. Gene Simmons querendo variar um pouquinho a diversão com a sua namorada. Eu gosto que do Genius.com o pessoal fala assim que, como é que é, tem um texto triformal assim, no começo da música o protagonista quer que sua namorada faça, mas a partir de um momento na letra, o protagonista fala que sua namorada, como é que é, não, primeiro assim, o protagonista quer procurar alguém para, uma namorada para fazer isso. Aí depois, quando dá a virada que ele encontrou a namorada, ele fala assim, como é que o protagonista encontrou uma namorada e depois que ele fez, ela achou muito bom. Daí alguém colocou uma nota e falou assim, o que de uma certa forma é o protagonista da música se valorizando. Achei aquela nota muito boa. E particularmente para mim é uma música que ela é massa por conta do uso do piano. Eu acho que isso para mim é Eu acho isso, entrando na música em si, ela tem aquela levadinha de cowbell pra começar e ela tem um negócio meio folk de violão, tanto é que eu acho que é a versão melhor, a versão dela é a versão do acústico. Também pelo humor dos quatro. Exato, mas assim, tipo, tem esse rockzinho, buguezinho, rock, que é gostosinho de cantar, então assim, acho até que a versão do estúdio dela acaba ficando muito longa, assim, porque podia ser mais enxutazinha e ao vivo faz sentido ela dar aquelas estendidas no final, todo mundo cantando junto, papapá. Mas aquilo, tá? A banda que tá começando e aí é um ponto, por favor, eu falo mal da produção do disco porque eu acho que a produção que ficou a cargo dos dois caras, que eram os dois caras da Casa Blanca, eles não sabiam muito o que eles tinham que fazer com aquilo. E aí eu nunca ouvi a demo, as demos produzidas pelo Ed Kramer, então, eu via, fiquei curioso se eu ouviria ou não, mas não deu tempo. Pra saber se aquilo tá soando mais legal, porque o Ed Kramer era um cara que tinha mais noção pra entregar um certo peso, a explosão que o Kiss pediria e que nesse disco falta. Completamente, acho que a explosão da música falta. A Nothing to Lose é uma das músicas que não sofre por isso, porque ela tem esse bugzinho, meio vamos cantar junto no violão, galera na fogueira cantando. Exatamente, galera, eu tava olhando, é a penúltima música do Nothing to Lose, acho que é quando entra vale correr atrás, eu diria que vale correr atrás do acústico por causa dessa música. É a penúltima música. É divertidíssimo. Que é a hora que entra o Peter Criss cantando, a voz do Peter Criss é legal pra caramba. Exatamente, é ruim, mas é boa. É isso. Não, eu acho a voz dele legal pra caramba, aquela pegada meio blue, meio rasgadinha. Exato. Achei muito boa. O homem gato. Por quê? Porque ele gostava de gatos. Eu acho legal essas histórias. A mitologia não, porque ele gostava de gatos. É troço legal pra caramba. Terceira faixa, Firehouse. E a que mais sofre da produção, eu acho, do disco, assim. Quando você vai ouvir na live com os efeitos mais presentes, a música mais explosiva, você pegando, e ela parece... Na versão do estúdio, parecendo que ela parece errada na versão do disco. Parece que as fitas dão umas embromadas, assim, naquelas quebradinhas de tempo que eles fazem. Parece que a fita deu erro, assim. E não é do tipo, enquanto ao vivo, cada essas mini quebradinhas de tempo que eles dão, ao vivo dá aquela explosão na hora que volta e em estúdio parece só que deu errado. Não funciona. Mas é uma baita música também. Assim. Aí depois a gente tem Cold Gin, a gloriosa música do, como é que é, se tivermos Gene Simmons mostrando que ele era bom, aí nós temos, como é que é, Ace Frehley dando sua receita de, como é que é isso que eu faço para voltar, para me recuperar rápido depois longas noites do prazer. Isso, mas ela pra mim é mais uma música que a produção estraga, assim, ela tira todo o peso do riff da música, assim, e aí ao vivo você, não à toa a live vai recuperar, mas a gente vai chegar nisso um pouco mais pra frente.
Esse ao vivo é o momento que você está vendo o André Paz, a conferência está gravando. Depois tem Let Me Know, que é tipo assim, desculpa, eu vou te furar na pauta, mas tu fala assim, exatamente genérica, né? Total genérica, esquecível, tanto é que ficou... O que eu acho legal, assim, dela, que assim, você vê, quando eu falo da produção, que no finalzinho dela, chega nos últimos minuto e meio, tem um hideout da música que é total Hendrix, assim, eles pegando pesado, se divertindo no estúdio, tocando. Assim, é engraçado, porque ela termina com os vocais meio barbershop, assim, e de repente entra esse hideout mais pesado, bem Hendrix, assim, me lembra bastante Hendrix. E aí você fica imaginando o que a produção tira a cabeça, né? Deixa essa partezinha aí pra acabar o lado A, com os caras tocando isso em fade out. Vamos ser diferentes. É isso, vamos ver das outras. Vamos fazer uma chinfra, como diria o amigo meu. Indo depois prosseguindo pra mim, aí tem uma das que eu gosto pra caramba, que é Deuce. Também mais uma música sobre sexo, tipo assim, nós não vamos explicar o significado, que a gente não quer tomar strike nas plataformas, então corra atrás, procure Genius.com. Mas ela pra mim tem um mérito e tem um problema. Pra mim ela tem um mérito que talvez seja a coisa mais dançante do disco, essa coisa que às vezes me irrita, em outros carnavais a gente pode chegar lá um dia, que é uma coisa que eu digo assim, que me irrita muito o Barão Vermelho ter feito música eletrônica num disco, sendo que o Barão Vermelho tem uma música chamada Pense Dance, que pra mim é o rock que vai fazer você dançar de uma forma mais orgânica. Deuce tem isso, ela consegue fazer você querer balançar a cabeça, você não nota que você está balançando a cabeça, que você está dançando, mas ela vai te colocar para dançar. Só que isso é a virtude. Qual que é o problema? O problema dela é que tem um cara chamado Lenny Kravitz que vai fagocitar ela no tributo no Kiss My Ass e vai dizer assim, é minha, eu faço melhor. Então eu sempre me lembro isso. Assim. Então, isso eu tava vendo, fui ouvir essa versão porque eu não me lembrava. Esse tributo do Kiss My Ass, eu ouvi pouquíssimas coisas dele, assim, eu fui ouvir ela e eu vi que tinha Steve Wonder faz participação, não tinha a menor ideia que Steve Wonder tinha participado. Parece que até fui procurar a informação, parece que ele toca gaita, isso assim. Mas enfim, aí eu acho, assim, eu não acho ela tão dançante assim, acho que ela é mais pesada das músicas. E aí era a música que tinha que estar abaixo do disco, né? Porque você tinha que começar o seu disco dizendo Get up and get your grandma out of here. Exatamente. Isso quando a gente fala assim, quando você fala mission statement, essa é a minha missão de vida, você fala get up and levanta e tira sua avó da sala. Ok que não funciona mais isso nos shows atualmente, porque os vôs estão lá com os filhos, os netos assistindo o show do Kiss, mas na época funcionaria. Só o PS, na época não funcionaria, só porque eu estava lendo as coisas da história do Kiss. E uma coisa que eu não coloquei, que eu fiquei chorando de rir, que no dia de fazer o teste, o Ace Frehley foi levado pela mãe para fazer o teste. Mas não era avó ainda. Exatamente. Tipo assim, e daí ele disse que daí depois ele tomou duas latas de cerveja subindo. Eu falei, pô, a mãe leva, o cara bebe cerveja. Cara! Mas assim, aí a gente vê como a produção estava perdida, porque o primeiro disco, da história do disco, o que é? A primeira prensagem do disco vende mal e quando eles vão fazer a segunda prensagem, os produtores convencem a banda a gravar o cover de Kissing Time. E o cover de Kissing Time vira a primeira do lado B. Então você tinha o lado B começando com Juice, dando aquela pancada lá, você começa com um cover completamente genérico, desnecessário, que também ninguém se lembra que Kiss gravou. Apesar de estar lá o cover de Kissing Time hoje, nas versões de stream, você comprar o CD, vai estar Só fez o primeiro prensagem valer mais ainda hoje. Exatamente. Né? Mas aí a gente volta daí que no Alive, eles não só corrigem a sonora, mas como abrem o Alive com Juice, do tipo é o show, que tá começando o show e você fala, get up and tira a vovó da sala. Exatamente. Sendo que a banda que anos depois vai fazer Love Loud, que é exatamente essa linha, tipo assim, cara, vai lá. Depois 100,000 Years? Não, calma. Ah, tá. Love Team from Kiss. Esqueci. Aquilo, All God, I know, God, please, God, Exato, esqueci. Isso, é totalmente esquecível que a gente ia passar, mas é aquela coisa da produção perdida. Eles pegaram aparentemente essa música era um instrumental de 5, 6 minutos, que por algum motivo a produção achou legal fazer uma versão editada de 2 minutos e meio do disco, né? Pra quê? Essa é uma coisa assim, cometendo uma heresia, mas sou lá deprimente heresias.
Pra mim é claramente assim, não importa, se vocês colocassem uma cigarra cantando naquela faixa, tipo assim, a banda tem o seu tema de amor, entende? É muito mais o fato de nós temos o nosso tema de fazer amor. Cara, nem novela tem isso. Então assim, pra mim... Um erro completo. Então vambora, 100,000 Years. Aí é a minha favorita do disco. Colocar aquela... Putz, é ruim, mas ainda assim é a hora que tem peso, que a bateria zona que virou icônica a ponto de ter solo de bateria e até hoje solos de bateria acaba restando ela. Então eu acho a melhor música do disco pra mim, assim. Ela tem uma cara meio de pulso nervosa de vez em quando, assim. Eu acho, pra mim, minha favorita do disco. Falou de favorita e depois iria pra última, porque era uma música que por tempo eu nunca fui fã dela. Eu admito que a minha entrada no Kiss é por 83, um pouco aquela coisa como é que é, não tinha como você não ficar incólume, qualquer criança que olhava a televisão ia ver aqueles caras de super-heróis e você vai ouvir e tal. Eu queria saber o que é mais, assim, eu sempre gostei do Kiss sem medo de querer fazer coisa dançante, é uma coisa meio contraditória, mas ok. E Black Diamond era uma música que eu olhava sempre, assim, e não, você também é outra que também poderia estar ali um pouco antes abrindo. Eu acho que assim, que o Black Diamond, que eu acho legal dela, assim, é que ela consegue, ela prenuncia o metal farofa de certa forma, exatamente, de oitentista ali, com aquela introdução lentinha que vai ser meio que um staple para as baladas depois, apesar dela ser só uma introduçãozinha e ficar pesada. E aí depois do solo vem o For the Street, for the Living, e virou um staple de tudo quanto era hard rock dos anos 80, o corinho ali pra entrar pesado. Mas é uma música mais pesada, pesada. E aí é o ponto, a gente sabe que isso do Kiss vem das influências de soul music do Paul Stanley ali, de cima dos anos 70. E eles usavam muito isso pra fazer, assim. É uma música boa, né? Black Diamond, legal pra caramba, não tem como dizer como assim. É que é, para te interromper, uma gloriosa homenagem a uma profissional da vida noturna. É a história das pessoas que estão vivendo. Agora, e assim, quando eu falo, uma das coisas que meu problema com o Kiss sempre foi é que o Kiss eu nunca consegui comprar os discursos do Kiss. Sim. Sabe, o Kiss, as letras do Kiss de falar isso pra mim sempre parece muito mais, eu não consigo acreditar, sabe? Quando eu vejo o Aerosmith cantando as músicas como os caras drogados, destroçados, eu acredito neles. Assim. Do Kiss pra mim é sempre uma encenação, tudo que tá acontecendo. Isso eu tenho uma certa dificuldade de engolir, assim. Então não é que eu acho a música ruim, mas eu não consigo me convencer. Pra mim eu tô sempre assistindo um circo. Assim. Sim. Então não é ruim, mas também não me comove. Eu tava lembrando que tu falou de coisa. Citação do Rush do Diabo. Como é que é a história que anos depois o Rush vai abrir pro Kiss em tour. E eu tenho que terminar de ler a biografia. A gente estava até hoje comentando que a biografia tá ruim de ler fisicamente, essa que você da Belas Letras. Se tivesse 3 volumes era melhor. Mas que reza a lenda que tinha algumas vezes o Kiss ficou com medo do Rush, que o Rush aprontava todas, correria e confusão. Assim, o Sr. Alex Lifeson... Eles são nerds, né? Então eles iam aprontar de um jeito que era diferente. Né? Você falou agora assim, sempre foi uma mente de negócios, curiosamente com soldados a serviço não do, como é que é, do capeta, como diz a Filipeta, a Filipeta que sempre dá no show. Eu tenho uma do show da Tour Psych Circus. As 2 melhores lembranças daquele show é o óculos 3D a Filipeta que eu ganhei na entrada. Eu perdi o Rammstein aquele dia. Pô, o Rammstein foi muito bom. Eu lembro de ver assim e falar, cara, o que é isso? Tipo, acabaram com o show aqui. Então, aquele show que teoricamente foi responsável por acabar com a formação original de novo, né? Mas a lenda que foi a hora que o Gene e o Paul caíram na real, tipo, a gente não vai dar certo se a gente continuar com esses caras. Assim. É muito engraçado porque acho que tem uma foto do Ace sendo carregado de fora do palco de Porto Alegre. Que é uma imagem que tentou se esconder na época e tal. Foi um dos shows que eu mais passei frio na minha vida, assim. Aqui em São Paulo foi Lá Interlagos, também, no sábado gelado. Joca em Porto Alegre.
Então foi assim, a banda, aí na segunda música o Paul Stanley rasga a camisa, diz hot em São Paulo, não tá hot. Hot aqui, velho. Eu só lembro que eu tinha um exercício de tele no outro dia na aula e eu comprei a camiseta da tour e eu fiz um cachecol, assim, e falei, cara, eu vou salvar a minha garganta. Deu certo. Passei sem pensar. Passei certo. A gente estava olhando hoje, curiosamente antes de vir gravar o Solado, a gente fez uma peregrinação à galeria, fui pegar umas coisas. O Kiss 1 não tem nacional, é um disco só sendo aqueles remasters de 2004, com aparentemente um encarte fininho pra caramba. Um disco curiosamente é cinquentão, a banda fez outras coisas e esse a banda não fez nenhum trabalho. A banda deixou passar, né? Eu acho que vai entrar no ponto de eles mesmos não ficam muito felizes, eles acham que a produção foi muito engessada, que o som não estava legal. Eles assumem que as versões das músicas que eles já tinham gravado com o Ed Kramer é melhor que essas versões do disco, então aí eu concordo com eles. Então eles vão se acertar nos próximos discos, principalmente a partir da live ali, eles entendem melhor o que é o conceito da banda e o que eles têm que fazer. Mas assim, nunca fui atrás, então nunca fui de Kiss assim, nesse ponto. Eu fui de Kiss que gostava de ver as músicas mais pesadas com aquela coisa mais satânica deles, e aí o Alive 3 que a gente falou da classe de 93, foi o disco que me fez conhecer Kiss, que só tem Juice nela, depois eu fui pegar os outros Alive, e o primeiro disco do Kiss eu ouvi pouquíssimas vezes na vida, assim. Me surpreende que no momento que eles acabaram a banda, eles não poderiam fazer. Daí dá pra fazer chorar, né? Que é um recomeço. Dá pra você fazer. Tá aí Deep Purple fazendo desculpa pra gente comprar o Machine Head novamente. Perderam os 50 anos de Burn pra lançar uns 50 anos de Machine Head nos 52. Com a Ian Gillan, pô. Com o Ian Gillan, não gosta. Assim. O outro lá não é com o outro. Então tem isso. Se o Coverdale tivesse vivo para poder fazer uma turnê de 50 anos. O Coverdale não morreu, só a voz dele que já morreu faz algum tempo. Bela citação Coverdale. O Coverdale fez o que o Kiss deveria fazer direito, que é aquela coisa do Coverdale colocar um cara novo para cantar e ele meio que já lentamente dá o time de campo. Mas isso é diferente, eu acho, porque aí você vai entrar na questão do Coverdale. O Coverdale é o mais mestre de cerimônia e o Kiss é o Paul Stanley, o Gene Simmons. Não tem como eles terceirizarem o vocal para ninguém cantar. E aí aquilo, você já tá vendo os caras mascarados tocando, que diferença vai fazer se tiver mascarada a voz também? Quem é que quer se divertir, pular, estourar rojão, sair com uma bexiga do show e serpentina, é carnaval, festa, fantasia, diversão, rock and roll. Eu tava lembrando como é que é Só não tem mais juventude. Assim. Exatamente. Sempre tem as criancinhas no show do Kiss. Porque é a pele. Exatamente. Curiosamente, hoje eu fui procurar uma camisa na Galeria do Rock de criança. Tinha AC/DC, ok. E tinha Pink Floyd The Wall, que eu não comprei porque não vou traumatizar uma criança de 4 anos com a história do Pink. E tem do Kiss, porque é isso aí. Eu lembro que pra mim foi o ponto de entrada para coisas, caras meio malucos. Não, mas assim, do Ratos tem, na galeria tem a clássica do Ratos de Porão, do Latos de Polão crucificados pelo sistema, com cebolinha na capa do disco. E no show eles vendiam uma camiseta que era cada dia mais sujinho e agressivinho. Exatamente, Ratos de Porão, a banda da família. Isso, virou uma banda da família, Ratos de Porão, quem diria. Para fechar uma coisa que a gente não tinha lembrado tanto do Thiago Sarkis, eu nunca me esqueço quando o Thiago Sarkis entrevistou o Gene Simmons. Ele conta a história que ele tinha acabado de entrar na Road Crew e a Road Crew tinha uns limites de achar que essas bandas eram inatingíveis e ele começou a brigar para conseguir entrevistar, né? E ele conseguiu, assim foi. E eu lembro de uma coisa que ele falou pra mim que até hoje tá na minha cabeça, dele conversando assim com a gente, acho que por ICQ, tá? Ou por algum, não, por Messenger, provavelmente. Já era MSN. Já era MSN. Ele falou uma coisa que ele dizia assim que... Crianças, ICQ é ICQ, pra quem tem que entender de onde surgiu ICQ. Né? Foi o primeiro WhatsApp da vida. Exatamente. Online. O WhatsApp é uma bela definição. E o Thiago tinha falado que ele falou assim, entrevistei o Jim por 1 hora.
E ele falou assim, falei mais de negócio do que de música. E eu falei, cara, mas exatamente, ele é um businessman. E é aquele disco horroroso dele, né? O Money, né? Que acho que era, não sei o nome do disco, acho que é Money que chama mesmo, né? Era um disco pavoroso, mas tinha imagens muito boas, né? Então, assim, essa coisa do tipo, é o playbook do negócio. Tanto que se você olha como é que é a banda que vai fazer filme, a banda que vai fazer bonequinho, a banda que vai fazer quadrinhos, o próprio sangue. Exatamente, aí tira lá a foto, nós misturamos. Os mitos todos. É perfeito o playbook do. A gente brinca assim, o dia a gente vai fazer como é que é a escola solada de marketing musical, assim, até a cadeira, como é que é o marketing do metal 101, assim, essa é a segunda aula. Como fagocitamos o que Brian Epstein fez para os Beatles e transformamos ele em metal. Scheinwitz, professor Scheinwitz, exatamente. Edição física do Solada, edição solada no mesmo lugar, como é que é? Esses dias alguém estava lembrando como é que é a teoria de que Ronaldinho Gaúcho e Solada presencial. Solada presencial, exato. Esses dias alguém estava lembrando a teoria como é que Ronaldinho Gaúcho e é o Canarinho Pistola. Você já viu os dois no mesmo lugar, né? Aquela coisa de... Isso, nem falamos da Taylor Swift ainda. Não, deixa melhor fazer como é que é. Depois os caras não sabem nem comemorar. Infelizmente os caras... Mas só um PS já que tu falou, não dá pra esquecer, procurem essa história que tá dando o rolo da Alicia Keys ter errado a nota e a versão que tá no YouTube, que tá nas redes, na iTunes, Companhia Limitada, eles usaram, parece que aí para corrigir o erro da voz dela. Então agora tá rolando uma caça que a NFL, todo mundo tá derrubando se tem algum clipe com ela dando a desafio. É uma besteirinha, mas tudo bem. Estão tomando conta, o que está levantando uma discussão sobre essa questão de, mais uma vez, você reescrever o passado. Então, só que a gente sempre falava de coisa, acho que uns 3, 4 faladas a gente falou dos Beatles nisso, a gente viu isso em tempo real assim, sei lá. Então, é isso, pessoal. Obrigadão. E até o Zoom na próxima. É isso. Até semana que vem. 42 minutos, depois eu vou editar, deixa eu tirar aqui. Um pouco de 40 ali, porque ele me ensina. Exato. Deixa eu fazer uma coisa. Eu não tinha visto esse negócio. Eu vi falar, vi um comentário perdido hoje disso, mas eu não tinha entendido o que eu tinha falado. É uma desafinada, tá? Só que... os caras já meteram aí pra arrumar e deixar as versões online sem mostrar desafinadas. Só que o que o maluco tá fazendo é que parece que rolou uma